com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30 no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio. Este é o RN Dia Londrina, na Jovem Pan News. Horas 46 minutos e os desafios da segurança pública em Londrina é pauta do nosso debate agora no RIC Notícias Dia Londrina. É isso, Raquel, a gente está de volta. Eu vou até convidar o pessoal que está acompanhando a gente em 104.5, porque você pode acompanhar agora a gente também em imagem. É só você acessar Jovem Pan Grupo RIC. E aí tem, é claro, a aba Londrina. E participa com a gente, com a sua mensagem, como tá fazendo o William, o José Carlos, a Hilda, o Michael, todo mundo participando com a gente pra gente falar de um assunto tão importante aqui pra nossa cidade, que é a segurança pública. Para você que já tá em imagem, já tá acompanhando junto com a gente aqui nos nossos estúdios, Coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui da cidade. Coronel, queria agradecer a presença do senhor primeiro aqui no nossos estúdios da Jovem Pan News Londrina e começar perguntando, né, que com a mudança agora de um novo batalhão vindo para Londrina, na Zona Norte, o que muda na atuação do 5º Batalhão aqui da cidade de Londrina? Muda o foco, muda a região, muda o trabalho ou segue da mesma forma? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui na Jovem Pan para falar um pouco sobre segurança, falar dessas alterações, as implicações dessas alterações no âmbito da segurança pública. É sabido que quando você amplia uma unidade de companhia independente para batalhão, ou você torna independente uma companhia que antigamente era subordinada, ela passa a ser alvo da distribuição de recursos e que esses recursos, em face da autonomia conferida, elas passam a ficar localizadas e longe da interferência de outros comandos. Vamos imaginar aqui, por exemplo, na região de Londrina, Cambé passou a se configurar a 11ª companhia independente. O que isso significa? Vai aumentar imediatamente o número de viaturas? Não. Vai aumentar o efetivo imediatamente? Não. Mas tão logo as novas escolas vão se formando, os policiais para lá designados, ou tão logo as viaturas forem sendo distribuídas e para lá sejam designadas, destinadas, esses recursos humanos e logísticos, entre outros, eles passam a não sofrer a interferência do 5º Batalhão. Vale dizer, tudo aquilo que chegar em Cambé, que vai ter a 11ª Companhia Independente, lá fica, não sai. A população, paulatinamente, começa a ganhar em substância de polícia ostensiva. Qual que é a diferença de se criar o 30º Batalhão? A 4ª Companhia Independente, vamos lembrar aqui a questão histórica. Quando ela foi criada, era o mesmo questionamento que era feito. Qual que é a vantagem de se criar a 4ª Companhia Independente? Quando a região norte estava subordinada ao 5º Batalhão, lá no passado, nós tivemos momentos em que 2, 3 viaturas faziam o policiamento de toda aquela região. Quando criada a companhia, ela passa a ser prevista no quadro operacional de todo o Estado, do ponto de vista estratégico. Toda a destinação de recursos que é feita para as demais unidades é feita de forma pontual também para a 4ª Companhia. Quando eu saí do comando da 4ª Companhia, que hoje é 30º Batalhão, nós estávamos patrulhando às vezes lá com 20 viaturas, com viaturas reserva ainda, observe. Então, ou seja, quem ganhou? A comunidade, mas foi de imediato? Não. Foi progressivamente, com o passar do tempo. Então, essa autonomia administrativa fez com que os comandantes, além de ter mais recursos humanos e logísticos, com o passar do tempo, passe a trabalhar de forma específica, segundo as peculiaridades de cada área. E Londrina e a região metropolitana têm peculiaridades notórias que devem ser tratadas de forma específica. Coronel, vamos falar um pouco dos dados, dos números aqui do batalhão, né? A gente sabe que vocês fazem um acompanhamento minucioso, né? Sobre furtos, roubos, atendimentos. O senhor tem esse panorama para passar? Como é que está a cidade de Londrina hoje nesse quesito? A gente sabe também que, como o senhor disse, né, aos poucos vindo mais policiais, isso muda também o cenário, né? Porque as pessoas falam, preciso de uma viatura aqui, lá, e às vezes não dá para atender todo mundo o tempo todo, né? Então eu queria que o senhor trouxesse esse panorama aí dos dados. A gente está
com a cidade mais equilibrada ou os números são preocupantes? Esse ano houve uma estabilização se comparado com o mesmo período do ano passado em relação a crimes contra o patrimônio, sejam eles os furtos, sejam eles os roubos. Então, por exemplo, você pega lá, por exemplo, roubo a comércio, em certos meses há um certo aumento, uma certa diminuição, então ele está estabilizado. Mas nos últimos 3 anos, o que nós constatamos com as operações que constantemente fazemos de polícia ostensiva, e lembra-se que o carro-chefe da polícia militar é a polícia ostensiva, nós percebemos que houve um declínio muito grande dos índices de criminalidade, inclusive de homicídios. Né? Nós acompanhamos, né, Raquel, já há muito tempo a situação da criminalidade na cidade de Londrina. Nós devemos lembrar que no ano de 2002, por exemplo, 2001, 2003, nós chegamos a ter na cidade praticamente 200 homicídios. Né? Hoje nós estamos na casa do 30 e pouco. O senhor quer dizer o quê? Que é pouco? Não, é claro que não. Enquanto estiver morrendo gente de morte violenta, a polícia tem a tarefa de tentar reduzir esses números. Então, esse número o cálculo os cálculos, anual? Não, ele é anual, tá? 30 anual? Então, assim, a diferença, isso em média, tá? Nos últimos anos. Eu não tenho agora a parcial desse ano e nem os números do ano passado, mas a diminuição ela é muito clara, tá? Desde aquela época até agora. Então, isso é resultado do quê? De uma série de fatores. Eu não posso aqui também avocar à polícia militar a responsabilidade por sozinha ter conseguido isso. Nós percebemos que hoje há mais recursos logísticos rodando na cidade, isso é notório. Mas também temos uma polícia judiciária que tem dado respostas rápidas aos homicídios que são praticados. Nós temos uma polícia bem equipada, nós temos um sistema de inteligência integrado que consegue discernir isso e temos, felizmente, uma criminalidade que respeita as intervenções de sua polícia, né, que teme, de certa forma, a prática de crimes violentos, porque sabe que a polícia hoje ela está muito mais preparada para agir e ela age de acordo com dados coletados e através do geoprocessamento. Né? Daí a importância que as pessoas sempre fazerem o boletim de ocorrência, mesmo que seja um crime de pequena importância. Essa distribuição equânime dentro da cidade, equitativa dentro da cidade, é fator que prepondera para inibir a pretensão delitiva. E esse deve ser o fator que provavelmente tenha concorrido para que haja a diminuição da criminalidade. Coronel, eu sei que o senhor é muito estrategista, você está sempre na rua, mas gosta também de ser estudioso nessa área, e a tecnologia ela veio também para ajudar e muito na segurança pública, né? Porque eu tive a oportunidade de ir no batalhão, vocês sabem onde estão todas as viaturas, para chegar o mais rápido possível de um ponto de urgência, trabalham hoje com rádio digital, né? Foi evoluindo ao decorrer dos anos. A tecnologia tem apoiado muito a polícia nos últimos anos, nos últimos meses. A gente sabe que o bandido também migra para a tecnologia, tem um lado ruim, mas o lado bom da tecnologia tem influenciado bastante, Coronel? A tecnologia ela é extremamente importante. Nós tivemos uma evolução muito considerável dela na aplicação no âmbito da Polícia Militar, mas por trás dela temos que ter homens preparados. Sim. Para com ela lidar. Daí o porquê a maior riqueza que temos são os nossos recursos humanos, né? O nosso policial militar. Mas hoje, de fato, você falou uma coisa que é importante, ô Vinícius. Nós hoje, da central de operações, antigamente você operava cegas, né? Qual a viatura que está mais próxima de tal ponto? Hoje você clicou no ponto da ocorrência, no computador, você já sabe qual a viatura que está mais próxima. Você sabe onde as viaturas estão distribuídas, onde elas estão fazendo ponto base. Qual viatura chegará mais rápida. A criação do rádio digital nas comunicações da polícia foi fator que minimizou a influência da criminalidade do ponto de vista de captação de informações cruciais. Antigamente qualquer um tinha um rádio digital, qualquer um tinha um rádio de comunicação e podia entrar na frequência da polícia, embora isso não seja adequado. Hoje, por exemplo, se houver um crime muito violento na cidade e nós precisarmos nos comunicar através de rádio, ninguém tem acesso, porque o sistema de rádio digital ele protege isso. E outra coisa, é um outro sistema de monitoramento das equipes. Além do AVL Helios, que é um sistema através do qual, pelo computador, visualizamos onde está cada viatura na cidade, nós temos o sistema de rádio digital que proporciona condições. Vamos imaginar, cai o sistema AVL, imediatamente o sistema de rádio digital, através do seu console, nos permite saber onde está cada equipe. Se um policial, por exemplo, não consegue dizer
onde ele está, porque ele está envolvido numa ocorrência, nós temos condições de mandar apoio e dar mais segurança ao policial. Então a tecnologia, entre outras coisas, drones, com captação de calor e tantas outras tecnologias que vêm sendo envidadas. Aliás, a maior riqueza tecnológica, e essa sempre de caráter reservado, é aquela que é aplicada na área de inteligência. Nós conseguimos monitorar quadrilhas, é aquilo que cai na rede da inteligência, nós conseguimos fazer a antecipação, que é o trabalho preventivo da Polícia Militar. O senhor tocou num assunto importante, porque essa semana a gente viu a reunião que vocês realizaram para atualizar o plano de contingência contra possíveis ações de grupos fortemente armados. A gente teve aquele episódio em Guarapuava recentemente, né? Como é que foi essa reunião? Como é que vocês estão se organizando nesse sentido? Nós temos que tomar um cuidado, por exemplo, para a difusão das informações que são contidas nessas reuniões periódicas, né? É claro que um plano de contingência, pela sua abrangência e pelo tamanho do 5º Batalhão, nesse caso, o maior batalhão do estado do Paraná, o 5º Batalhão, ele tem que ser feito de forma cuidadosa, de forma a proteger, por exemplo, as instalações do próprio quartel, né? A você fazer os treinamentos para cada fração, e cada fração não tem que necessariamente, ela nem deve saber o que a outra está fazendo quando da aplicação do plano, né, num caso de crime de extrema violência, de domínio de cidades, como tem acontecido nos nossos estados aqui brasileiros. E esse plano ele tende a abranger tudo isso. Então vamos imaginar aqui, Cambé, ela vai ter um plano de contingência específico. Tamarana tem que saber o que Cambé está fazendo? Não necessariamente. Tamarana tem que estar treinada para saber o que fazer se isso acontecer. Isso é importante. É que nós façamos, nesse caso, não o compartilhamento, mas a compartimentação da informação para que ela não vaze e comprometa o plano. Quando você começa a fazer planos desse tipo, você minimiza a possibilidade de sucesso de grupos fortemente armados, dessas quadrilhas contendo 30, 40, 50, e você procura fazer o plano de tal forma que dificulte justamente a movimentação logística de pessoal dessas quadrilhas. Londrina é um lugar em que dificilmente uma situação dessa, entendo eu, possa acontecer, porque nós temos aqui em Londrina grupos especializados dispostos no 30º Batalhão, em Biporã, em Cambé, em Rolândia, no 5º Batalhão. Então você imagine que o sistema logístico e de pessoal que um grupo desse deveria conter é muito grande. Muito mais concentrado. E o risco de vazamento da informação é muito maior. Então, felizmente, as polícias vêm se preparando, elas têm que se preparar constantemente, porque tudo muda, o crime muda. Antigamente não se falava de crimes de tal amplitude, e hoje se fala. Então nós temos que ir atualizando esses planos. Os armamentos tão pesados, né? Muito pesados, mas nós temos que pensar até nisso. Como fazer para fazer frente a esse tipo de armamento. Existe hoje no estado do Paraná uma doutrina que vem sendo adotada em todo o Brasil, a implementação daquilo que nós chamamos, não é de sniper, que tem uma outra finalidade, por exemplo, mas é o atirador designado, né? Isso está sendo implementado no estado do Paraná. São atiradores com armamento de longo alcance, né, que não necessitam que o policial vá até o local para ter um confronto mais de próximo, né, e que pode dar espaço para que um grupo tático possa ingressar naquela área de conflito, né? Agora, o que nós prevemos, inclusive, no plano de contingência, tá? É evitar, porque nem sempre é possível você prever tudo, mas é evitar ao máximo que as zonas de confronto se deem na área urbana, onde civis possam ser atingidos. Então isso tem que ser pensado sempre com muita responsabilidade, porque o principal objetivo numa situação dessas é o primeiro, salvar vidas, controlar a situação e evitar a ação amadora, precipitada. Temos que ter uma polícia preparada e adaptada a cada tipo de situação. Coronel, nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço muito a sua presença aqui para trazer todas essas informações sobre a segurança pública de Londrina, né? As pessoas se preocupam muito de como a polícia está agindo, enfim. Agradeço muito a sua presença aqui conosco e portas abertas sempre. Igualmente, Raquel, igualmente a todos. Obrigado, população londrinense, pelo reconhecimento que tem pela sua polícia. Nós temos uma polícia comunitária que
querida pela comunidade. Nós gostamos muito da nossa comunidade. Obrigado, Vinícius, por estar aqui de novo ladeando esse bate-papo informal comigo. E fico à disposição de toda a comunidade e da Jovem Pan para que nós possamos nos reunir quantas vezes forem necessário. Obrigado mais uma vez, Coronel. A gente agradece a sua participação, agradece a todo mundo que participou com a gente também através da nossa live no YouTube. Vamos ficando por aqui, Raquel. É isso. Chegamos ao fim de mais uma edição. Agradeço muito a sua companhia, a sua participação aqui na Jovem Pan News Londrina 104.5. Te convido a continuar conosco na edição Paraná, logo na sequência, e amanhã, 10 da manhã, né, Vinícius? 10 da manhã, a gente está de volta. Tchau, tchau. Você ouviu RN Dia Londrina, na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 10 da manhã. RN Dia Londrina, na Jovem Pan News. Oferecimento Metronorte, maior grupo Chevrolet do Brasil. Na Metronorte é assim, seminovo zerado e o seu dinheiro valorizado. Onix Joy 2019 por R$50.800, R$2.800 abaixo da FIP, ou entrada e parcelas de R$899. E você ainda ganha multimídia e a transferência. Baixe o app e confira o estoque multimarcas. Metronorte Seminovos, Avenida Brasília 1701. E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan. Você tem direito, com a doutora Silvia Gazda. Na Jovem Pan News Londrina, agora o quadro Você Tem Direito com a doutora Silvia Gazda. Bom dia, doutora. Bom dia, Eduardo. Tudo bem com você? Tudo jóia, e com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. É isso aí, o importante é tirar dúvida, né, Eduardo? Bom dia, doutora. Recebo pensão por morte desde 2010. Se eu me casar de novo, corro o risco de perder a minha pensão? Ela também não quis se identificar, doutor. Vamos lá. É uma dúvida bem frequente, né? Há muito tempo eu respondo essa pergunta, mas ela ainda é muito importante. Quem recebe pensão por morte do regime geral do INSS pode se casar, não tem problema. Doutora, mas eu vou perder minha pensão? Não, você não perde. Recebe da mesma forma, mesmo que você case ou vive em união estável, você continua recebendo a sua pensão por morte. Beleza? Certo, então. A próxima dúvida é: doutora, minha mãe tem Alzheimer e recebe aposentadoria por invalidez desde 2020. O estado de saúde dela tem piorado muito. Não posso deixar ela sozinha, mas eu não sei o que faço, pois eu trabalho o dia todo e seria muito difícil sair do trabalho. Preciso de uma renda. Será que eu não consigo receber um auxílio do governo neste caso? O ouvinte não quis se identificar, doutor. Para os aposentados por invalidez, Eduardo, que precisam de cuidados permanentes de outra pessoa, existe um adicional de 25% que o INSS paga. E esse adicional é calculado em cima do valor da aposentadoria por invalidez, tá? Então, se o valor é 25% em cima do adicional, em cima da aposentadoria, esse valor é pago diretamente junto com o benefício dos aposentados, tá? É pouco, é um valor baixo, mas é melhor, né? Já ajuda pelo menos um pouco aí, no caso, as pessoas que